Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou trazendo o que acredito ser o vídeo mais importante deste canal até este momento, dado também o momento atual. Muito tem se falado em como vai ser essa transição planetária, como vai ocorrer esse movimento, mas o que acontece? Esse movimento está sendo trazido de uma maneira muito externa, quando na realidade só existe na evolução um movimento interno, quando se fala em evolução do ser. Então, muita coisa está sendo trazida de forma misturada, e isso tem confundido, impactado e até mesmo mexido, com o emocional das pessoas de forma muito intensa, levando até mesmo a desequilíbrios, podendo até mesmo levar pessoas a perderem sua sanidade, tentando provar uma espiritualidade que não é real e que sequer é possível neste momento da nossa evolução humana. Eu vou ler aqui um texto justamente para não perder o foco, não perder o ponto e não acabar atravessando com palavras e frases que fogem muito ao que foi colocado, porque o que foi colocado ali é simplesmente perfeito e é aquilo que a gente precisa ouvir. Então, para não fugir muito à linha, para não causar mais atordoamento ou não correr o risco de escorregar em alguma palavra com base em uma interpretação pessoal equivocada, eu vou estar lendo o texto porque ele vai dar todas as diretrizes que a gente precisa, tá bom? Para a gente compreender e absorver com mais lucidez o que verdadeiramente significa uma transição planetária, que não é externa, ela é interna, porque ela é orgânica. Então vamos lá. Muito tem se falado sobre transição planetária, vibração alta, seleção, seleção de almas, exílio e mudanças externas na Terra. E muitas pessoas estão ficando ansiosas, assustadas e até perdendo o equilíbrio emocional por causa disso. Podemos nos incluir? Alguém está passando por isso? Algum familiar passando por alguma situação parecida? Então eu quero trazer uma visão clara, humana e responsável. Vamos humanizar um pouco mais esse processo, afinal de contas ele se trata da humanidade. Sem mistério, sem ameaça, sem pressão. A transição planetária não é um evento cósmico, uma data marcada ou uma mudança repentina no planeta, que seria então promovida pelo chamado tão famoso e esperado flash solar. Não é assim que acontece. A transição é humana, orgânica e gradual. A transição é no ser humano, ela é interna. Ela acontece dentro das pessoas e não fora delas. É da lei universal. É a consciência que muda. Sou eu e você que mudamos internamente. Isso reflete no coletivo, coração por coração, uma alma de cada vez. É o nosso modo de viver, sentir e perceber que se transforma. E o planeta acompanha esse movimento lentamente, ao ritmo da humanidade, e não o contrário, senão seria arrebatador e traumatizante. Por isso, a ideia de exílio espiritual é um mito, pois ela nos remete novamente à ideia de um Deus punitivo e vingativo, que escolhe os filhos de acordo com a sua vibração, com aquele que ele considera mais apto ou inapto. Exílio significa expulsão, punição, segregação. E isso é incompatível com qualquer visão madura de amor, evolução e consciência, com qualquer visão de um Deus de amor. Nenhuma alma é retirada da vida. Nenhuma alma é considerada inadequada. Isso não existe, são conceitos humanos. Não existe um Deus que expulsa, escolhe ou rejeita, porque senão nós voltaríamos à ideia de um Deus punitivo e vingativo. Cada ser tem um ritmo único de evolução. Isso acontece em todas as espécies, não só a humana. É da lei, sendo respeitado em cada etapa. E isso precisa ser dito com muita clareza, porque estamos falando de saúde emocional. O que tem deixado muitas pessoas angustiadas é a ideia irreal de que precisamos vibrar alto o tempo todo para não ficar para trás. A ideia do arrebatamento pela vibração. Mas isso simplesmente não é possível e não é humano, porque não é orgânico. O que é orgânico? As oscilações emocionais. Nós somos seres emocionais.
Nós sentimos tristeza, medo, apego, raiva, amor, esperança, confusão. E isso é parte da experiência humana. Ela é inerente à etapa evolutiva em que estamos. Ela faz parte do processo evolutivo. Ela é o que nos impulsiona à evolução. É parte da evolução, não é erro, não é atraso. A verdadeira evolução acontece através dessas emoções e não apesar delas. A experiência humana é a integração natural entre polaridades, negativo e positivo, expansão e contração, alegria e dor, vida e morte. Nós não vamos viver ainda 1000 anos, mas a expectativa de vida vai aumentar conforme a ciência avança, porque a ciência também é divina e a ciência também é Deus. Essa integração exige tempo, exige maturidade emocional, exige vivência. E essa trajetória é cheia de oscilações vibracionais, como tem que ser. É através dela que a gente evolui. E continuará sendo por muito tempo, porque estamos nos desenvolvendo. A espécie humana está apenas começando a se compreender profundamente. A gente está no início da evolução. Por isso, ninguém precisa vibrar alto o tempo inteiro, mas devemos sempre procurar ser um ser humano melhor, através da autoobservação. Nunca houve tantas ferramentas de cura, energéticas, porque a chave é o quê? É tratar o energético, a nossa disposição. Nunca houve uma revolução tão grande na medicina como está acontecendo, e cada vez mais isso vai ficar mais nítido e mais concreto na humanidade. Existem várias técnicas hoje em dia que trazem aquilo que a gente precisa olhar, reconhecer, liberar. E isso também é de forma gradual. Ninguém se cura das ilusões de várias reencarnações em um dia, em um mês ou em um ano. Isso também é uma ilusão. Isso seria negar a própria humanidade. Isso seria negar a natureza real da mente, do corpo e do coração. Alguém aqui está conseguindo ficar o tempo todo em paz? Nós somos naturalmente acometidos, por várias situações. Quem aqui consegue ficar o tempo todo no seu eixo ou manter uma vibração acima de 800? Não, isso é impossível. As oscilações aqui trazem justamente os aprendizados mais importantes que a gente precisa nesse momento reconhecer e não negar. É impossível manter uma vibração alta o tempo todo porque nós somos acometidos por eventos externos que nos afetam internamente e promovem em nós vários tipos de emoções. E essas emoções, elas fazem parte de nós, não tem como fugir. Não tem como negar a raiva, e às vezes até o ódio, não tem como negar a culpa, não tem como negar o medo, etc. Por quê? Eles fazem parte do nosso processo de aprendizado e são justamente essas emoções que nos impulsionará à evolução gradual, de forma gradativa, e cada um no seu próprio ritmo. A transição não exige perfeição, isso é impossível. Não exige pressa, cada um tem seu próprio ritmo. Não exige pureza absoluta. Gente, cada um tem seu próprio ritmo. Cada um tem seu próprio processo evolutivo único. Cada ser humano é um universo em si. Cada pessoa tem a sua própria percepção da vida. Olha só como isso é extremamente abrangente e complexo. Ela é apenas um movimento interno, lento e gradativo, que se estende a todos, sem exceção. Mesmo aqueles que nós consideramos como trevosos, eles também são filhos de Deus e eles também estão dentro de tudo isso que foi colocado no texto. Eles estão passando por um processo gradual, evolutivo. Eles são inconscientes e a grande maioria de nós também ainda somos inconscientes em algum grau. Isso é um fato. Não existe seleção vibracional. Isso é impossível, porque senão ninguém ascensionaria, nem eu e nem você. Porque a gente oscila vibracionalmente. E existem situações que são trazidas para nós que nos mantêm numa vibração baixa por muito mais de 1 hora, de um dia, e às vezes até semana, porque isso faz parte. E é justamente nesses mergulhos mais profundos em sombras que a gente mais aprende, que a gente mais evolui. É aí onde está o principal, o maior e mais grandioso, único e verdadeiro aprendizado, nos momentos de grandes dificuldades. Não existe prazo para ser perfeito. Não existe alma rejeitada porque não vibra alto o tempo todo. Porque ninguém vibra alto o tempo todo. Ninguém, nesse momento, está plenamente iluminado neste planeta, mas está se iluminando gradualmente no seu próprio ritmo. Não existe expulsão, porque isso não seria do Deus amoroso que nós, nesse momento, estamos a nos reencontrar.
nos reconectar ou simplesmente lembrar, nós voltaríamos à ideia de um Deus punitivo e vingativo. Você está exatamente no passo evolutivo certo para o seu processo. Você não está atrasado. Você não está em risco de ser arrebatado do planeta porque você não vibra 800, 900. Isso não existe. Isso é um grande mito. Você não está fora do caminho. Você está exatamente onde precisa estar e no ponto em que precisa estar. Respirem, se acolham. Se lembrem. A espiritualidade verdadeira não ameaça. A espiritualidade verdadeira não exclui. A espiritualidade verdadeira não pressiona. A espiritualidade verdadeira acolhe, acompanha e caminha junto com você. No seu tempo, na sua humanidade, no seu ritmo natural. E isso é mais do que o suficiente, porque você é mais do que o suficiente e você está exatamente onde deveria estar na sua evolução. Você não será expulso, você não será arrebatado, nem as pessoas que você ama, nem mesmo as pessoas que você não gosta, porque isso é uma questão pessoal. Porque isso é uma questão pessoal sua e está diretamente relacionada justamente ao que a gente precisa transcender, que são as picuinhas, que são os nossos valores e percepções pessoais, que são a nossa ideia de superior, inferior, melhor ou pior. Então, todos nós estamos exatamente no mesmo caminho, porém, alguns passos atrás, outros uns passos mais à frente, somente isso. Mas nesse momento, todos nós estamos em processo evolutivo, de forma perfeita, de acordo com o que é verdadeiramente estabelecido pelas leis divinas. Não existe escolhido, não existe expulsão, não existe segregação de almas de nenhuma maneira. E a vibração tornou-se uma desculpa muito bem conduzida e muito bela para trazer a ideia de exclusão, de rejeição, e de arrebatamento de almas para justificar a separação que a gente quer entre o bem e o mal, fazendo com que aconteça uma evolução planetária rápida, como no piscar de olhos, que agradaria ao nosso ego, e não a verdade do que realmente é a evolução do ser. Isso está muito mais relacionado com a nossa vontade de se livrar dos problemas do que com a verdadeira realidade, que é a evolução. A evolução está exatamente em como a gente olha para os problemas. Se a gente vê um problema, uma oportunidade ou um desafio. E é isso que a gente precisa aprender. Não é se livrar de ninguém, não é fugir do planeta, não é esperar que aqueles que nos incomodam sejam tirados daqui. É justamente mudar o olhar sobre tudo isso com amor. Esse é o único caminho. Então, está tudo certo para todos nós. Beijo no coração.